Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras e microfones para bater um papo sobre cultura, que é o que eu falo, viu, Davi? Cultura é o que faz a sociedade ficar melhor, esquecer de problemas, de guerras, de coisas que só atrapalham o dia a dia. Cultura e educação, pelo menos a gente dá uma respirada e vai em frente. Meu mais novo aqui, meu amigo Davi, eu vou começar o programa como eu começo sempre. Eu quero saber quem é essa sopinha de letras que ele colocou aí. Quem é Davi de Oliveira Silveira Júnior, Davi Júnior por Davi Júnior? Bacana. Obrigado por me receber aí, Sérgio. Olá, ouvintes da rádio. Eu costumo dizer que eu sou um diletante, alguém que gosta de muitas coisas, gosta de arte, gosta de. Acho que eu estou no lugar certo, como você falou, né? Estamos aí falando de cultura, então estou me sentindo em casa. Mas o Davi que está aqui hoje é o Davi escritor. Eu escrevo ficção científica, sou brasileiro e gosto de falar, criar histórias no nosso universo nacional. Tenho feito isso já há muitos anos, desde criança, basicamente, mas estou lançando o meu livro aí pela primeira vez. Então, Legal, sou um cara. iniciante, mas que já tem aí alguma história de escrita para trás. Gosto muito de tecnologia, trabalho com tecnologia, me interesso muito por mitologia, religião, Coisa boa. espiritualidade, e acabo juntando tudo isso nessa minha jornada literária. Isso que é gostoso, né, Davi? Quando a gente tem, é normal, a gente tem vários gostos. Uma coisa você gosta mais, outra coisa um pouquinho menos, mas se interessa por esse assunto. E quando a gente consegue, de alguma forma, juntar tudo, né? Dá um prazer pra gente, né? A gente fala, poxa, parece que eu estou me realizando em todos esses campos. É isso, é tentar fazer alguma coisa que seja alinhada com o que a gente imagina que seja o nosso propósito, mesmo que no meio disso tenha o dia a dia, o trabalho que a gente tem que fazer para ganhar o Normal, né, pão. cara? Isso é normal, né? E colocar no papel, Davi, é sempre que você sempre gostou de escrever, sempre teve essa coisa, mas como que foi pra você? Falou, não, agora eu vou colocar no papel, ou no computador, hoje em dia, né? Colocar no papel, coisa antiga, mas a gente. Mas como que foi? Vou colocar isso agora e vou lançar meu livro. Como foi essa decisão tua? Foi uma jornada longa e interessante, né? Tem quase 20 anos que eu penso nessa história que eu estou Olha escrevendo. só. É um tempão, então eu escrevia ela, assim, para mim, porque eu gostava do assunto, queria explorar as Tá. ideias daquela história. E nesse tempo, que foi um tempão, né, quase 20 anos, eu vi que a história foi ganhando um corpo interessante, foi ficando bacana, e falei: "Oi, calma aí, eu acho que mais Tem pessoas coisa podem boa aí. gostar disso". Tem coisa É. boa aí. Comecei a partilhar com alguns amigos e eles acharam bacana também. Vi que tem pouca coisa nesse sentido hoje, literatura Tá. de ficção científica brasileira, e falei: Uhum. "Poxa, pode ser uma coisa bacana de se explorar". E aí, de uns 2 anos para cá, conheci a equipe da LC Editorial, Tá, que me fantástico. deu um boost, eles me deram um super boost. A Lilian Cardoso veio com um treinamento para quem quer publicar, aí eu falei: "Não, vou entrar nessa", e aí eu ganhei uma motivação extra com eles, foi uma super ajuda que eles me deram desde o treinamento até a publicação final. E pronto, esses últimos 2 anos foi quando eu realmente me esforcei para finalizar aquela etapa, né, revisar, deixar tudo do jeito que tem que ser e entregar, mas foram aí literalmente quase 20 anos escrevendo. Mas eu tenho certeza que esses 20 anos foram gostosos e está valendo muito a pena. Davi, conta um pouquinho para a gente como que é essa coisa que você junta vamos colocar fé, né, não espiritualidade, a fé com a questão da tecnologia nesse livro tão gostoso, O Instinto de Eternidade. Bacana. Eu nasci num ambiente espiritual, religioso, cristão pentecostal, né? Tá? Bem especificamente. É uma realidade muito comum aqui Sim, no sim. universo brasileiro. Né? Somos um país católico, cristão, então nasci nesse meio, cresci envolvido pelas questões da fé, então isso sempre foi o meu interesse. Eu sempre gostei também de tecnologia, trabalho com isso, sou designer de produtos, trabalho com Legal. desenvolvimento de produtos digitais. Com o passar do tempo, fui descobrindo novas ideias, novos pensadores que falam a respeito do impacto da tecnologia na sociedade, e comecei assim, Uhum. e caramba, será que a tecnologia tem alguma influência naquilo que a gente pensa como sagrado? Porque geralmente as coisas são bem separadas, né? Ou a gente fala de Normalmente são duas coisas que, não, são estradas totalmente diversas, uma coisa não interfere na outra, e não é bem assim, a gente sabe. Pois é, pois é. E aí, ainda mais recentemente, que a gente tem visto aí a evolução das inteligências artificiais, que têm se tornado Uhum. cada vez mais impactantes na cabeça das pessoas, inclusive, como conselheiros, inclusive, a gente já tem conselheiros digitais de inteligência artificial, né? Então, Uma coisa meio doida, né? Uma coisa meio muito doida. doido. Então eu vejo que, assim, cada dia isso tá um assunto menos ficção e mais realista. E aí, eu vi que essa história que eu estava escrevendo já estava conectada com essas questões, né, e pronto, como eu gosto muito de espiritualidade, mitologia e tecnologia, essas coisas vieram Deu se tudo. encaixar
Perfeitamente. E acho que consegui criar uma história aí que é envolvente, que é uma aventura de mistério. Tá? Quando a gente fala ficção científica, às vezes as pessoas se assustam, calma aí, vai ser difícil de ler, não sei o quê, mas não. A minha ideia é se tornar a ficção científica uma coisa Uma coisa acessível. fluida, né? Eu tava lendo um pouco do material que o pessoal da LC me mandou. Assim, é uma escrita muito fluida a tua, né? Não é aquela coisa. Quer dizer, você descreve, mas você permite que o leitor crie também um espaço, né? Você vai descrevendo as coisas e o leitor vai viajando junto contigo. É isso, eu tentei fazer uma coisa bem cinemática, que você consegue enxergar na sua cabeça as cenas Joia. acontecendo, com linguagem que seja acessível, porque quando eu estou assistindo um filme ou lendo uma história, eu quero que ela seja fácil, que ela me envolva, que ela me leve para um outro universo, né? E eu tentei, então, Sim, sim. fazer isso, foi bem bacana. Não é melhor. E você falou uma coisa que essa coisa das estradas, da espiritualidade, da fé, da tecnologia, elas não se encontram. Tudo, na verdade, e hoje em dia a gente tem um problema muito grande da crença, sabe? O que as pessoas acreditam. Fé sempre foi uma coisa muito disso, né? Fé talvez seja, acho que, o sentimento mais difícil de ser explicado. Porque o que é a fé? É uma coisa que você Nossa, acredita. Você acredita, mas por que você acredita? Às vezes tem algumas razões, às vezes tem razões muito pessoais. Olha, eu acredito porque comigo já aconteceu isso. Outras pessoas acreditam simplesmente por acreditar. E a gente está vivendo um período, e você comentou bem da questão das inteligências artificiais, onde colocar a sua crença em alguma coisa está sendo quase que perigoso. Nós temos algumas páginas no Instagram que as pessoas seguem, as pessoas acreditam, e aquilo não existe. Aquela pessoa que está ali falando, eu estou aqui conversando com o Davi, de repente eu vou descobrir que o Davi não existe. O Davi é uma agência de propaganda, uma agência de tecnologia que criou uma pessoa, e com todas as características críveis de uma pessoa, e está ali uau. falando, está emitindo opiniões, está influenciando, que é o que as redes sociais fazem, elas influenciam, e aquilo simplesmente não existe. E aí você fala assim, mas a fé que eu tenho também é uma coisa que eu não sei se existe, é a mesma coisa. E não é, né? Você precisa ter muito cuidado nesse campo. Uau, sim, totalmente. Cara, você tocou num ponto bacana e polêmico. Realmente, está cada dia mais difícil saber o que é real, né? Antes a gente tinha alguma facilidade, agora você olha um vídeo que geralmente era considerado uma prova de alguma coisa. Não, Exato, não. Enquanto eu não ver exato, o meu vídeo, eu amigo. não acredito. Agora eu vejo um vídeo e continuo não acreditando. Não Porque você é não muito sabe, perfeito. se você não esteve lá, por exemplo, a testemunha ocular do fato, né? Você não sabe se é Exato. verdade ou não. Nossa, exatamente. Então, sim, tem sido cada vez mais difícil definir o que é realidade. E, como você me falou, o ser humano é baseado na crença. Desde muito tempo que nós também temos nossa cabeça aí regulada para acreditar em coisas. E cada um tem o seu próprio critério do que é verdade ou não, né? Então é realmente um assunto delicado, e inclusive foi um desafio para mim falar desse assunto, porque ele é Tá? polarizante por natureza, né? Mas eu também acredito que fiz aqui um jogo bem bacana de trazer as diferentes formas de crença. Eu não defendo nenhuma da crença, eu mostro, ó, essas aqui são as que existem. Ó. No Brasil, onde eu Exato, nasci, isso no aí. cenário brasileiro, existe assim, existe assim, existe assim. E aí, e você? E eu acho que é legal dar para as pessoas a consciência de tudo que existe e deixar a pessoa escolher. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Cada um, no final das contas, vai escolher no que acreditar, né? Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é mostrar as opções. Isso é uma coisa que eu me esforcei para ser uma mensagem da minha história, porque eu Sim. cresci num lugar numa realidade que era uma crença. Então eu demorei muito tempo para descobrir que existem outras. E eu acho que é interessante. E tá tudo bem com isso, né? E tá tudo bem com isso, você saber que Tudo existem bem. outras crenças e como que elas convivem. E em algum momento, vamos ser aqui entre nós dois aqui, que ninguém fora a torcida do Corinthians nos ouça, ah, elas convergem. Nossa, Se você entrar no estudo das crenças, teologias e outras coisas, você vai ver que no fundo, gente, elas convergem tudo para um mesmo ponto. nossa, e aí você toca num ponto que até arrepia aqui, porque uma das minhas grandes inspirações para escrever é um pensador chamado Joseph Campbell, que é o criador da famosa teoria da jornada do herói, que é aquela receita de bolo que hoje os filmes usam, as histórias usam Uhum. para criar uma trajetória de um herói. E ele, quando criou essa teoria, ele justamente
teve essa percepção, ele começou a estudar as diferentes culturas da humanidade, né? Desde a mitologia egípcia, grega, até as religiões atuais, cristianismo, islamismo, e ele notou exatamente isso. Calma aí, tem alguma coisa que é similar em todas elas. É Sim. quase biológico a necessidade do ser humano de buscar um propósito maior. O que que é isso? E ele Aham, tenta entender essas essências. Então, sem dúvida, existe uma essência aí em todas elas. É bem, bem curioso, bem interessante. não, e assim, e você, eu gosto de mitologia também, eu estudo um pouco de mitologia, e aí, cara, você começa a ver que em todas as mitologias muda o nome, sabe? Tem umas mitologias mais ligadas a questões da natureza, o sol, a lua, o trovão, do Thor, né, tão famoso Thor, que virou, tá na Marvel, Deus do trovão. Se você olhar, todas as mitologias tem alguma coisa, algum deus, alguma deusa, alguma entidade ligada à questão da chuva, à questão da tempestade. E eles rezam, por favor, chova, por favor, não chova. Até na religião católica, não tem? Eu lembro que minha avó falava, põe um ovo no telhado para Santa Clara, para não chover no dia da festa. Sabe? O São Pedro da chuva. São Pedro. E se você for isso, você vai ver, mas todas têm algum ou alguma entidade ligada a essa questão. E as narrativas também, né? Às vezes até narrativas similares. Sei lá, É. o dilúvio. A gente tem o dilúvio no cristianismo, a gente tem o dilúvio lá nos persas, a gente tem o dilúvio lá nos assírios. Exato. A ressurreição, o nascimento virginal, são coisas que acontecem em várias. Exato, meu amigo, exato. E eu fico e junto a tudo isso, aí você me falou, bem, como é que eu junto tudo isso com uma questão de tecnologia num universo que é fictício, como o do teu livro, é um universo fictício, mas se você for ver, tá aqui é só abrir a janela que você vê, né? É isso mesmo. E aí, para fazer isso e continuar na ficção, eu meio que criei versões caricatas das nossas crenças e coloquei elas ali para dialogar. O interessante é que a maioria dos personagens são amigos, então eles estão sempre pensando, discutindo e estão ali no ambiente de empatia. E isso que eu acho também é uma mensagem bacana que eu quero passar na minha história. São muitos Importantíssimo, pensamentos cara. diferentes, mas está todo mundo conseguindo conversar. Isso é bom. Exato. Que é o que falta aqui na realidade, né? Se a gente virar o foco para a realidade, o que falta é isso. Falta conversar. Porque, não, o que é intolerância? O preconceito é você não querer conhecer, é você não querer entender o ponto de vista alheio. E medo, cara. Eu falo muito disso. Que, para mim, intolerância, preconceito, é muito medo. É medo de você ouvir alguma coisa e falar, putz, isso faz sentido, hein? E agora? E essa minha crença? O que eu faço com a minha crença, sendo que o que eu ouvi dessa pessoa faz sentido para mim? Pois é. E ainda mais se é uma vida inteira baseada em alguma coisa, é pesado, pesado. E o medo do desconhecido em si, que é quase também instintivo. Não conheço, tenho medo. Desafio, eu acho que eu coloco muito esse desafio de eles têm desafios para resolver na história, na aventura, e é importante resolver junto. Então, como que pessoas que são diferentes, que pensam diferente, não só crença religiosa, às vezes crença política, crença ideológica. É geral, né? A gente está falando da parte mais religiosa, vamos dizer assim. Cara, mas traz isso até pro futebol, você quer saber? É isso. Traz isso pra tudo, pra política, pra futebol, pra comida, pra tudo. É isso. E aí, como que a gente pode resolver os problemas pessoais ou os problemas da humanidade juntos? E aí eu tenho um personagem que é uma inteligência artificial que ela é curiosamente interessada em entender. Como é que seria um computador tentando entender a fé, a crença humana? Então é uma inteligência humana é uma inteligência artificial que ela está ali tentando perceber como é que funciona isso. E ela se envolve na crença dos seres humanos e tem umas reviravoltas bacanas. E deve ficar doidinha. Eu também não sei o final do livro, tá, pessoal? Eu vou precisar saber o final do livro. Mas assim daí você imagina que essa IA deva ficar doidinha, porque entender o ser humano, eu acho que, cara, é uma coisa meio impossível, né? A gente não se entende, quanto mais. E aí é o grande medo, né? Já falava o Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger, há não sei quantos anos. O problema do ser humano ao ser humano. Então vamos exterminar o ser humano que a gente resolve os problemas. O meu maior medo dessas coisas de inteligência artificial é isso, viu? É saber que o Schwarzenegger estava certo. Nossa, verdade. Isso me lembrou, inclusive, um outro pensador recente, que escreveu o escritor do livro Sapiens, mas ele fala muito sobre isso. Ele fala, vocês aí, a gente está muito preocupado em saber se a inteligência artificial vai ser boa ou má, se ela vai salvar ou se ela vai destruir a gente. Gente, eu acho que a solução é a seguinte: a gente precisa aprender a confiar uns nos outros, nós, seres humanos.
Se a gente conseguir fazer isso, o que a gente construir, seja a roda, seja um carro, seja uma inteligência artificial, vai funcionar, porque a essência sai da gente. E ele fala muito disso, a gente tem que se preocupar com as nossas relações, e aí ele fala das relações entre os líderes mundiais, né, das guerras. A gente tem que resolver isso aqui, ó. Se a gente não resolver isso aqui, o que vier, seja inteligência artificial, vai ter a nossa essência. Algum desses caras aí, seja de olhinho puxado ou não, vai construir uma IA que vai falar assim: opa, tem uma coisa errada nesse meio aqui. Ah, essa coisa aqui de 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Arranca isso aí que tá certo. É perigoso, É perigoso. um risco. Davi, agora que você já tomou gosto pela publicação de livros, o que está vindo aí na tua mente? Eu imagino que agora você não vai parar mais. Agora escrever faz parte da. Você já vai colocar lá. Davi, eu sou de tecnologia, sou designer e escritor. Esse escritor vai subindo na linha. Nossa, você falou tudo. Agora não para mais. E esses quase 20 anos, né, que eu maturei a história, eu não maturei só o primeiro livro, eu maturei o Olha só. universo onde as coisas acontecem. Pô, Então, cara, aproveita já isso. tenho então já o segundo livro sendo escrito, rabiscos do terceiro, então isso Olha aqui não só. para mais. Acho que a ideia é que esse livro vire uma série. É uma história que tem início, meio e fim, mas ela tem muito espaço para expandir, então estou fazendo isso. Bom. E outros também, outros livros de outros assuntos. Eu tenho muita vontade, até a primeira vez que eu vou falar isso aqui, eu tenho muita Opa. vontade de criar um livro infantil sobre Olha. crença. Acho que é bem. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu me preocupo em ensinar para ela o que existe, né? As coisas. O que existe? Existe isso, 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 isso. E ela tem muita dificuldade de encontrar materiais que não sejam tendenciosos para uma crença só, sabe? Eu queria mostrar o que existe. Então, eu Por tenho aí muita mesmo. curiosidade de explorar essas ideias. Mas sim, eu acho que não para mais, não. E você falou uma coisa legal, quer dizer, você tem um livro, e é muito bom isso, tá, cara? É muito bom isso. O livro tem começo, meio e fim. Independente de ser uma trilogia, de ser uma quadrilogia, de ser uma, não sei lá, centologia, pode escrever 100 livros, não importa, cara. Mas cada um tem que ter começo, meio e fim. Que você nunca sabe qual livro que a pessoa vai pegar. De repente ela pega o teu terceiro, aí não entende nada. Ah, não, que livro ruim, não entendi nada. Porque tinha que ter lido os anteriores. É o famoso, é bom ler os anteriores. Leia os anteriores. Porém, se você pegou o terceiro, é uma história que você vai ler, vai entender, vai gostar e aí vai se interessar. Isso é muito legal. E você criou um universo, né, cara? Você criou um universo. Dá para ter spin-off, dá para ter outra. Agora, o outro lado desse universo aí, cara, dá pra você ir embora com isso. E esse é um desafio também, o que você falou, né? De construir sequências, mas que cada um seja uma coisa única e completa por si só, né? É um desafio que, novamente, a LC me ajudou muito. Eles fizeram a leitura crítica da primeira versão e falaram: ó, Davi, aqui, início, meio, fim, aqui. O livro, inclusive, quando eu fiz a primeira versão dele, ele tinha, sei lá, quase 600 páginas. E aí ela falou: não, Davi, calma, vamos facilitar para o leitor. A gente reduziu bastante. Colabora com a gente um pouquinho, vai. Nada contra o livro ter 600 páginas, muito pelo contrário. O livro pode ter 900. Mas, já cara, vai embora, né? é difícil até de segurar pra você ler, né? Para quem está começando, também é bom ir com calma, ir com calma. E eles ajudaram a fazer esse corte, considerando que vai continuar sendo uma história com início, meio e fim. É muito importante ter isso aqui. Você tem que entregar uma coisa, pode deixar de entregar isso aqui, porque vai instigar a ler o próximo. E foi uma construção bem estratégica e divertida, bem bacana. Isso que você falou para criança também é muito, cara, é muito, muito importante. Quer dizer, você vê a diferença, né? Dentro da tua casa. Imagino que você tenha reparado a diferença da questão dos teus pais, a tua, e agora colocando para ela. E ela vai encontrar um mundo muito mais questionador. E ela vai ser muito mais questionadora. Sabe? Aquela coisa que a gente falou no começo do nosso bate-papo. Fé é uma coisa que você acredita, nem sabe por quê. Ela vai te perguntar o porquê. Por quê? Ela vai querer saber, eu vou ter fé em quê? E por que eu tenho? E aí, cara, você tem que ter alguma resposta, senão complica a vida. É isso. Tem que ter algumas respostas e tem que saber que talvez ela não escolha a minha resposta, né? Ela pode talvez ter a resposta dela. Não, e o que ela vai encontrar, seja na escola, seja com os amigos, uma viagem, ela vai encontrar essa diversidade. E ela vai voltar e te questionar. Sabe, pai, olha, você me falou que tal coisa é azul. O cara lá, ele falou que é vermelho. E aí, azul é vermelho? Fala, não, é roxo, filha. Junta o azul com o vermelho, dá roxo e tá tudo certo. Verdade. Não. Eu, nessa ideia de mostrar opções, já começa, essas perguntas já começam. Ela é pequenininha já, a gente estava lendo, sei lá, um livro de mitologia grega, aí falava de Zeus, não sei o quê. E a Você também mitologia botou grega... uma menininha para ler mitologia grega, você também? O cara fala sério. Aí Hércules, etc. Aí ela falou, mas papai, quem criou o mundo? Não foi Deus?
Não foi Zeus. É uma questão semântica, né? Deus, Zeus, é uma questão semântica, apenas é uma letrinha que muda, não se preocupe. Davi, conta pra gente uma coisa. Aonde que as pessoas encontram, aliás, uma outra coisa que eu quero comentar, excelente capa, hein? Que capa bonita do teu livro, bonita mesmo. Não sei Mais como uma é que vez. foi você que escolheu, como te apresentaram, muito Não, legal a capa. não, na verdade tem uma história bacana. Mais uma vez, a ajuda da equipe da LC, a Opa, equipe de design deles, top. Eu cheguei com uma ideia fixa na minha cabeça. Eu quero isso aqui. Quero uma ideia totalmente diferente. Mas faz o que você achar melhor. E eles fizeram. E fizeram uma coisa totalmente diferente do que eu estava imaginando. Não estava imaginando olha ver só. esse crânio na minha capa, mas quando eu vi, eu falei, uau! Ele passa exatamente a ideia. A gente tem aqui tecnologia misturado com a humanidade, e é uma coisa meio mística, ao mesmo tempo meio tecnológica. Tô falando com ele, olhando para ele aqui, e foi bem surpresa, bem legal, porque meu pai, ele gosta muito do símbolo do crânio, né? Ele é motociclista, então ele tem aquela ideia de que ele fala assim, que por dentro todos nós somos iguais. Então o crânio para ele é um símbolo dessa igualdade, né? Todo mundo é igual. O conceito é bem esse mesmo, É. perfeito. E aí quando eu falei assim, caraca, meu pai vai adorar isso aqui, e deu outra. E assim, foi uma coisa que a equipe de design nem sabia que eu tinha essa conexão com esse símbolo, então bacana. Eu achei incrível, eu gosto muito dessa capa. Então conta pra gente, Davi, por favor, aonde que as pessoas encontram o Instinto de Eternidade? Bacana. Hoje ele está na plataforma Clube de Autores Boa, ou boa. na Amazon Brasil. Então, chegou no clubedeautores.com ou na amazon.com.br, joga lá na procura, né? Instinto de Eternidade, vai aparecer. E aí tem a versão impressa e a versão digital. Ambos estão aí disponíveis. Os preços são, acho que, iguais nas duas plataformas. Às vezes tem uma promoção em uma promoção na outra. Vale a pena usar os dois antes de comprar. E se vier falar comigo no meu Instagram, que está aqui, é david.os.jr. Minha próxima pergunta. Seria a próxima pergunta? Se vier falar comigo no Instagram, eu consigo até vouchers de descontos adicionais. Isso é bacana. Olha que legal. Olha que legal. David, né, com demudo, Tá. .os.jr. Legal. E você está gostando da interação com os leitores por enquanto? Como é que tá? Que é uma coisa nova para você. Tá? E assim, e os leitores, eu imagino que pelo tema do livro, pela forma como você escreve, os leitores devem querer conversar contigo. Você deve estar tendo já algum retorno e deve ser muito bom, imagino. Cara, no início eu fiquei assim, com muito medo, porque para mim é uma coisa muito pessoal e que levou muitos anos, e eu não tinha ideia se as pessoas iam amar ou odiar. Eu gosto, mas eu sou eu. Então eu falei assim, o primeiro mês eu ficava assim, nem dormia direito. Ai, caramba, o que as pessoas vão achar? Ai, o que vão achar? O que vão achar? E aí comecei a receber um feedback positivo, cara. Então eu fiquei muito, muito feliz. O pessoal tá gostando. Todo mundo que lê traz bons feedbacks. Antes de publicar, eu entreguei também para 10 amigos diferentes, assim, pessoas que já leram ficção científica, pessoas que nunca leram ficção científica, para tentar pegar um apanhado, né, de todo tipo de pessoa. E foi unânime que tá bacana. Tive correções para fazer, eles me salvaram, inclusive, de vários erros de português. Mas, poxa, tá sendo bacana, o retorno tá sendo bacana. No site, eu coloquei lá, eu lancei o site agora recentemente, é www.instintoeternidade.com. Coloquei vários reviews lá das pessoas que já deixaram seus reviews na Amazon, no Clube de Autores. Então, tô vibrando, tá bacana, tá sendo bacana. Que coisa boa. E outra coisa, assim, uma hora aparecer um cara lá que fala não gostei, sempre tem um outro chato nesse mundo. Não gostei, achei que não é legal, nada disso. Cara, tá tudo bem, ótimo, sabe? Faz parte do jogo. E aí, o que você responde pra ele? Que bom que você não gostou. O que você mudaria? E deixa ele falar. Você vai ver que muitas vezes, eu tenho essa experiência aqui no Café Cultural, de autores que falaram isso já. Eu recebi críticas negativas. Não gostei, não tá legal. E quando eu perguntei, ok, você não gostou direito, mas o que você mudaria? Essa conversa, no final o cara falou, sabe que seu livro até que não é tão ruim, não, cara, eu fiquei pensando nele, acabei gostando. Não, legal. Cara, tem que interagir com todo mundo, não tem jeito. Ele foi ouvido com respeito e ele acabou se abrindo para bacana. Que é o que a gente está falando desde o começo aqui, ou seja, ouvir com respeito, ouvir com gosto, com empatia, se permitir. E se permitir, você vai ver, cara, tem coisa muito boa por aí. E eu tô aprendendo e eu tô melhorando, e eu quero melhorar. E para melhorar é ouvir feedback mesmo e fazer diferente. Claro. Davi, eu quero te fazer um convite, cara. Quando você lançar o segundo, eu lembro antes, cara, tem um tempinho querendo bater um papo,
Liga pra gente, vamos continuar essa conversa muito legal. Gostei muito da tua energia, gostei muito da forma como você pensa. Eu acho que é isso que a gente precisa, de pessoas que estejam abertas a expandir, a evoluir. E você mostrou muito isso, viu, cara? Tenho a plena certeza disso. Tendo um Eu tempinho. agradeço, Sérgio, também gostei muito de estar aqui, me senti bem. Eu estava bem nervoso, mas você já me ajudou a Imagina, aqui de novo, bem legal. Então, obrigado mesmo. Valeu, Davi. Super obrigado. E venha tomar mais um café com a gente, por favor. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu grande abraço, meu muito obrigado. Você também, venha sempre tomar café com a gente aqui. A gente está te esperando para um bate-papo tão gostoso como foi esse com o Davi. Tchau, meu amigo. Um abraço. Até mais. Até logo.